بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Prezados irmãos, sinta-se cumprimentados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na 13ª edição nós vamos falar um pouco sobre jejum. E desde já agradecer ao Sheikh Said por sempre estar conosco em momentos como estes e explicar também aí aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham que hoje vamos falar um pouco sobre o Saum, sobre o jejum, como é que funciona o jejum, quais são os tipos de jejum, ou quem está obrigado a jejuar, ou quem está perdoado em termos do que aqui nós vamos abordar. O Sheikh Said, sinta-se em casa. E o espaço está aberto para falarmos um pouco sobre o jejum. Neste caso, o que seria o jejum? Ma huwa as-sawm? الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستعين بها نعمة ونستغفر بها نكمه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الصوم يجب الصوم على كل مسلم مكلف مطيق له إذا ثبتت رؤية الهلال أو أكمل شعبان 30 يوما. Jejum, se falarmos jejum, significa uma coisa que é recomendável no Islã, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, no Surah Al-Baqarah: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن شهد منكم الشهر فليصم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Esse versículo, porque jejum é uma coisa que é obrigatório para todos os muçulmanos, porque é uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala obrigava as pessoas que passaram antes de nós. Ok. Se falamos de mana, que é próprio de jejum, significa você deixar ou se proibir todas as coisas que quebram o que? Jejum. Por exemplo, comer no meio do Ramadã, você não pode fazer o que? Comer, porque já se você comer, já você não vai ter jejum. Então, neste caso, fica aqui que o jejum é imsak, quer dizer... É imsak, significa você se afastar de todas as coisas que quebram o quê? Tudo aquilo que nulifica, anula o jejum. Sim. Evitar. Sim. Então, neste caso, será que todos nós estaríamos obrigados a jejuar? Sim, mas porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: aquela pessoa que não consegue jejuar através de doença que ele tem, já não pode fazer o quê? Jejuar. Depois de recuperar, vai vir fazer o que? Pagar jejum. Então, doença você já tem limite de fazer o que? Deixar de jejuar. E uma mulher, por exemplo, que está de período de como é que fica o critério entre jejum e solat? Como é que fica? Jejum, para uma mulher que está de menstruação, ela já não pode fazer o que? Jejuar. Mas depois de acabar a menstruação, vai vir fazer o que? Continuar a jejuar. E depois de acabar a Ramadã, vai pagar aquele jejum ou aqueles dias que ela ficou sem jejuar. E quanto solat que ela não jejua? Solat nada, não vai pagar, e é perdoada. Então, quais são os dias proibidos para fazer jejum? Os dias que são proibidos para a pessoa fazer jejum, por exemplo, é Yawm al-Eidain. Dia dos dois Eids. Sim, por exemplo, Yawm al-Eid al-Fitr, você já não tem direito de fazer o que? Jejuar, porque aquele dia de festa, porque Eid, em língua árabe, significa o que? Festa. Então, como que você vai jejuar quando as pessoas já estão no festa? Já não pode fazer o que? Jejuar. Ou é um Tashriq. A Tashriq é aqueles 3 dias que os diários que ficam lá em Meca fazer o que? Qurbani. Você já não tem fazer o animal. Sim, você não tem direito de jejuar. Ou é o Mushaki, aquele dia de dúvida. Hoje mesmo saiu outro sítio, saiu lá, então você não tem direito de fazer o quê? Jejuar. Até que certifique. Sim. Agora, como é que se dá o critério daquela pessoa que está de jejum
e de seguida ele viaja, por exemplo, sai da cidade de Pemba para Lixinga, ou sai de Lixinga para Zambésia, ou de Lixinga para Maputo, ou de Maputo para Beira. Como é que fica sobre o jejum dele? O ulema nos ensina, quando falaram acerca de um viajante que está a viajar quando está de jejum, Sim. eles dizem não pode fazer o quê? Jejuar através do que? Viagem. Sim. Por exemplo, na altura eles disseram como se viagem que chega a marhalataini, marhala significa uma viagem longa que você que pode fazer o quê? Dormir no caminho 2 dias. Que é marhalataini. Até marhalataini dele tem que ser aquela viagem que você anda com o animal, que está bem carregada, que carregou uma coisa que pesa. Então, se você viajar esse tipo de viagem, você tem direito de fazer o quê? Quebrar de jejum, você vai vir pagar depois de acabar o jejum. Como, por exemplo, hoje não temos muito uso frequente de chovascaduma ou desses animais com cargas. Sim. Normalmente as pessoas viajam de carro ou transportes com automobilistas, transportes grandes. Por exemplo, se é uma viagem longa, por exemplo, sair aqui até na África do Sul, Sim. é uma viagem longa, você Sim. pode fazer o quê? Quebrar, ou para Beira, é muito longe, até você chegar lá vai ficar bem cansado no carro. Você pode fazer o quê? Quebrar. Mas para aquela pessoa que consegue manter o seu IMSA, que consegue... Não tem direito de fazer o quê? Quebrar. Isso, não tem direito. Se, por exemplo, você está a viajar aqui para na ilha de Moçambique, Sim. qual é a coisa que você que vai te levar a quebrar jejum? Aqui não é perto. Será que não é bônus que Allah subhanahu wa ta'ala deu? É bom, mas para aquela pessoa que está a viajar é uma viagem longa. Longa? Sim. Mas se eu estou a fazer uma viagem daqui à África do Sul, eu tenho minha decisão sozinho e eu digo que eu estou de jejum, mas não vou quebrar meu jejum até chegar lá, ou até a hora prescrita de quebrar o jejum naquela hora da tarde, antes de Maghrib, na hora de Maghrib. Por causa, o Zulamé disse, se é uma coisa que é mubah ou halal, significa o huwa al-ikhtiyari. Ok. Ele que vai escolher. Quem escolhe sozinho. Fazer o quê? Quebrar ou... Porque isso é bom. Bom, você, por exemplo, alguém quando trazer algo, você tem direito de fazer o quê? Pegar ou fazer o quê? Fazer deixar, o uso. Receber, né? Tem escolha, ou leva ou deixa. Sim, então se você consegue dizer, eu se viajar aqui até no Maputo, por exemplo, no avião, você já perceberam, sim, né? sim. Eu lá vou chegar cedo. Qual é o direito que vai me fazer eu quebrar? Eu não vou quebrar, você vai manter, ter o que? Jejum, não tem problema. Mas pode existir, por exemplo, o caso da pessoa, sabe, que vai viajar daqui a Moicate, Sim. ou vai sair de Beira para Nhamatanda, ou vai sair daqui para Anchilo, ou para Miconta, ou para Namiado. Sim. Ele diz que eu já ouvi que todo aquele que está a viajar, Sim. se não suporta com fome, pode quebrar. Ele sai daqui para Namialo, no caminho me conta, ele quebra jejum, compra sumo de cajum aí, compra castanhas pelo caminho e come. Como é que fica? Porque essas coisas que uma pessoa pode quebrar na estrada quando está a viajar, por exemplo, uma pessoa que jejuou somo de sunna, por exemplo. Sim, sim. Até somo de sunna você pode ficar em casa, jejuar um dia, ficar bem com fome. Pode quebrar, você não tem o quê? Ir a visita. Sim, você pode fazer o quê? Quebrar. Pode ou quer quebrar. descansar com a sua esposa, também pode fazer o quê? Quebrar, porque já é o sunna. Exato. Mas, obrigatório, você está a viajar aqui para Anchilo. Você se quebrar, você está fazendo de propósito, porque aqui você nem uma hora não está a andar no carro. Pode se dar de casa de pessoas que comem, porque existem pessoas que comem, que não Se conseguem você tem ficar. problema, por exemplo, doença de gastrite, Sim. aí você tem direito de fazer o quê? Quebrar. Quebrar. Sim. Mas aí há condição, se você estava doente, quebrou. Depois, você tem que vir fazer o quê? Pagar. Imagina se uma pessoa está doente, depois de ficar doente, ele não tem direito de fazer o quê? Jejuar. Mas depois de morrer aquela pessoa, o ali dele tem que vir pagar aquela pessoa que morreu. Que tal você que está bem um pouco, está a viajar para Anchilo, depois, eu estou doente. Então não há desculpa por uma coisa, um sítio muito curto. Estás a falar de uma viagem longa. Sim, não então, daqui para aqui. Você está a viajar para o Aresta, quer quebrar, nada. Meu pai está de jejum, está doente, ou de repente morre. Sim. Eu que estou lá como responsável, ou quem está lá como responsável, vai ter que pagar o jejum dele. Porque é dívida. Porque é dívida, tem que pagar. Sim. Então, apesar dos irmãos,
esse jejum é um imposto que nós estamos a pagar a Allah subhanahu wa ta'ala de tudo aquilo que nos tem abençoado. Então tem que se levar a sério. Viajar numa distância de seus 5, 10 quilômetros sem motivo algum, razão algum, só porque o viajante está autorizado a quebrar o jejum se não suportar a fome. Para viagens curtas não é admissível na região islâmica. Então deve-se observar esse critério e olhar a longevidade dessa mesma viagem e pautar por aquilo que é requerido e deixar de sabotar as leis de Allah subhanahu wa ta'ala de forma desnecessária. Então, por aqui nós terminamos e prometemos voltar na próxima edição com mais conteúdos para engrandecer a nossa consciência nas práticas que formos a exercer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.